Alô galera goiana, alô galera esmeraldina, alô você torcedor do Criciúma, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Jogando no estádio Arley Pinheiro, Goiás e Criciúma empataram por 1-1 pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Neste vídeo eu vou trazer para vocês os dados, os números e claro também a minha impressão, vou trazer a minha análise deste empate entre goianos e catarinenses. Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Seja sempre muito bem-vindo ao Futebol 62, é uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, deixe o seu like, deixe a sua mensagem, a sua participação, é sempre muito bem-vinda aqui no Futebol 62. Este vídeo tem oferecimento da Lutei Magazine, a grande loja da região norte da capital. Na Lutei Magazine você encontra moda em geral, utensílios para cama, mesa, banho, papelaria, bijuterias e calçados. A Lutei também está presente no Instagram, @Lutei Magazine. E o WhatsApp é o 99402-7562. Goiás 1, Criciúma 1 pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos conferir inicialmente os principais números do jogo. Posse de bola, 51% para o Goiás, 49% para o Criciúma, bastante equilíbrio. Finalizações, 12 para o Goiás, 3 na direção do gol, 14 para o Criciúma, 2 na direção do gol. Faltou pontaria, aos ataques. A precisão nos passes, o Goiás trocou 293 passes, precisão de 66%, a precisão muito baixa. Ou seja, o Goiás errou 1 a cada 3 passes que deu. O Criciúma, 284 passes trocados com 70% de aproveitamento. Cruzamentos, 18 do Goiás, 5 corretos, 16 do Criciúma, 3 corretos. Lançamentos, Goiás fez 55 com 22 corretos, o Criciúma fez 73 com 28 corretos. Desarmes, 15 para o Goiás, 22 para o Criciúma, um número muito alto de desarmes da equipe catarinense. E os escanteios, 8 para o Goiás, 6 para a equipe do Criciúma. Agora vamos conferir a escalação, as substituições, o time que o técnico Wagner Mancini mandou a campo neste empate por 1-1. Vamos conferir aqui. O Goiás de Tadeu no gol, Diego Caito na direita, substituído no segundo tempo pelo Baldória, Messias, Tite e William Lepo. Marcão, que foi substituído pelo Aloysio, que tomou cartão amarelo e vermelho, foi expulso no último minuto de jogo. Juninho, Vitinho, que deu lugar no intervalo ao Jajá que fez o gol de empate do Goiás e que tomou também um cartão amarelo, que inclusive tira ele do próximo jogo contra o Atlético Paranaense. Lá na frente, o Wellington Matheus, que saiu para a entrada do Arthur Kaique, que jogou menos de um minuto e saiu para a entrada do Jean Carlos, Anselmo Ramon e Pedrinho. Essa é a formação do Goiás, do técnico Wagner Mancini, um 4-3-3 neste empate diante da equipe do Criciúma. Vamos falar do jogo, depois eu falo de situações táticas e de situações mais aprofundadas, mas vamos começar aqui por um resumo do jogo. Um primeiro tempo em que o Criciúma foi superior ao Goiás, bem superior ao Goiás, eu diria. O Criciúma conseguiu fazer uma marcação alta, o Criciúma conseguiu recuperar muitas bolas, como vocês viram aí nos números, o Criciúma teve 22 desarmes no jogo e um Criciúma que prevaleceu no primeiro tempo, tanto no momento em que se defendia, como no momento em que atacava. Fez um gol logo cedo, aos 3 minutos, um gol de cobrança de lateral, que é um erro muito grosseiro de uma defesa. O próprio Juninho salienta isso no intervalo, Um time que está brigando pela liderança do campeonato não pode tomar um gol de cobrança de lateral, mas o Goiás tombou. E além disso, o Criciúma ainda fez um outro gol, realmente estava impedido, mas foi muito mais um lance de sorte da defesa do Goiás, porque a defesa já tinha falhado, o Criciúma tinha conseguido fazer o gol, não é aquele impedimento que o atacante leva a vantagem, inclusive ele está andando para trás, Só que realmente estava impedido e por muito pouco o Goiás não ficou com 0-2 no placar, o que seria muito difícil de reverter depois no segundo tempo. Então, o Criciúma muito bem no primeiro, o Nicolas dominando completamente as ações, grande partida do camisa 9 da equipe do Criciúma, fazendo a parede muito bem, fazendo o pivô muito bem, dando um trabalho danado para o Tite, dando um trabalho danado para o Messias, para a defesa do Goiás de um modo geral. Então, e um Goiás que por sua vez, eu falava disso no
no pré-jogo, falei disso após o jogo contra o Atlético também. Um Goiás com dificuldades para propor jogo e um Goiás com dificuldades para marcar quando perdia a bola. Foi basicamente o mesmo primeiro tempo que o Goiás teve contra o Atlético, ele teve dessa vez contra o Criciúma, com as mesmas características, né? Não conseguia ter um aporte de bola de qualidade, era desarmado em vários momentos e quando era desarmado não estava preparado para combater o contra-ataque adversário. Então o Goiás não conseguia levar perigo ao gol do goleiro Alisson e ainda corria sérios riscos nos contra-ataques. Então, o primeiro tempo que para o Goiás a melhor coisa que aconteceu foi o primeiro tempo acabar, porque se segue naquele ritmo, o Goiás poderia ter saído com uma desvantagem maior do que saiu. Veio o segundo tempo, o técnico Wagner Vancini fez uma única substituição, até porque as opções dele não eram boas, colocou o Jajá no lugar do Vitinho. E o Jajá acabou fazendo um papel não de meia, mas ele fez ele praticamente um segundo atacante ao lado do Anselmo Ramon. E deu certo, né? Logo na primeira jogada do Goiás no segundo tempo, aos 3 minutos, o Pedrinho ganhou pela esquerda, cruzou e o Jajá empatou o jogo. Dava-se a impressão que a partir dali o Goiás iria pressionar muito a equipe do Criciúma e quem sabe até virar o jogo. O Goiás até conseguiu fazer uma pressão ali por alguns minutos. Pedrinho teve uma grande chance para virar o jogo, uma boa jogada do Jajá que ele cruza, o Pedrinho tenta o voleio, mas fura. Ali o Goiás desperdiçou uma chance claríssima de fazer o segundo gol e depois aconteceu algo também parecido com o que tinha acontecido contra o Atlético. Quando a gente esperava o Goiás mantendo a posse de bola, pressionando o adversário, o Goiás tinha muitas dificuldades em ser essa equipe que tinha a bola, em ser essa equipe que impunha o seu jogo, em ser essa equipe que propunha o jogo, e aí ficou aquele jogo de lá e cá. O Goiás chegava, o Criciúma chegava, era um jogo aberto que o segundo gol poderia ter saído para qualquer lado ou não ter saído, como aconteceu. E o Goiás acabou desperdiçando uma outra grande oportunidade, um lançamento do Tadeu para o Jajá, ele trombou com o goleiro, no rebote Anselmo Ramon sem goleiro perdeu o gol. É um gol difícil de acreditar que o Anselmo Ramon perdeu, mas o Goiás desperdiçou essas duas oportunidades claras no segundo tempo de virar o jogo e até por isso não conseguiu vencer a equipe do Criciúma pelo placar de 2-1. O Goiás ainda está no G4, segundo jogo que o time não vence dentro de casa, perdeu para o Atlético e agora empatou com o Criciúma, duas equipes da parte de baixo da tabela. O Goiás divide a liderança com o Coritiba neste momento, né, na mesma pontuação, mas na segunda colocação, e acho que o Mancini precisa ter algumas lições, e é bom você ter lições em momentos em que as coisas ainda estão dando certo, em momentos que você ainda está numa boa colocação. O Goiás precisa urgentemente mudar a sua capacidade de propor jogo, até porque o Goiás vai pegar muitos jogos parecidos com esse de hoje. Você pega uma equipe que está lá embaixo na tabela, ela vem na Serrinha, é natural que ela chame o Goiás para cima para explorar o contra-ataque. E se isso começar a dar certo para o adversário toda hora, o Goiás vai perder muitos pontos na Serrinha, como já vem perdendo. Dos últimos 6 só ganhou 1, e além de poder cair dentro da tabela de classificação. Então o campeonato está passando por uma evolução, as equipes estão marcando melhor, e o Goiás já não está conseguindo mais impor o seu jogo dentro de casa, como acontecia lá no início do campeonato, e isso ficou muito claro. É uma equipe que não consegue fazer uma marcação alta com qualidade, não consegue ter uma posse de bola de qualidade para pressionar o adversário, e sem essa posse de bola de qualidade, errando muitos passes, como vocês viram, o Goiás errou 1 em cada 3 passes que tentou dentro do jogo. Nessa condição, o time começa a tomar muito contra-ataque, né? O Goiás não consegue matar as jogadas, não consegue anular os contra-ataques adversários, então fica numa situação complicada, porque com o time exposto e correndo para trás toda hora. Toda hora você vê os jogadores do Goiás tudo correndo para trás. Você virou o nariz por rumo do seu gol para correr porque deu alguma coisa errada. Então o Goiás ele tem errado muito nessa situação. Mas mesmo assim, ainda se mostrou, ainda sem um meia, ainda sem aquela criatividade, sem aquele toque diferenciado, o Goiás ainda conseguiu criar jogadas que teriam sido suficientes para virar o jogo. O Goiás não ganhou o jogo hoje, além de outras situações, mas por conta de perder 2 gols, duas grandiosas oportunidades, uma com o Pedrinho, outra com o Anselmo Ramon. Mesmo não tendo feito um grande jogo, tendo feito um primeiro tempo muito ruim, o Goiás ainda poderia ter saído da Serrinha vitorioso se não fosse essas duas oportunidades claríssimas desperdiçadas
pelo seu ataque. Então acho que tudo isso serve de aprendizado, tudo isso serve de, de subsídio para o técnico Wagner Mancini buscar reformular a sua equipe. Outra situação, o Vitinho muito mal no jogo hoje, era uma peça fundamental para esse tipo de jogo. Né? O Goiás precisava desse tipo de jogo. Inclusive estava assistindo ao jogo pela TV, né? Em um momento mostra o Wellington Rato e o Benítez lá nas tribunas. Eram dois jogadores que o jogo tinha a cara deles hoje. Né? Jogadores para ficar com a bola, para distribuir esse jogo, né, para chamar a responsabilidade, para o Goiás não ficar só esse bate e volta, né, perde a bola, faz bola longa, perde, corre todo mundo para trás, recupera a bola, faz bola longa, perde, corre todo mundo para trás. Ter um pouco mais de cadência, um pouco mais de distribuição, um pouco mais de aproximação, né, um jogo menos sofrido. Então seriam jogadores importantes que em breve eles possam estar em campo, né, para que o Goiás tenha um time um pouco mais equilibrado, um time um pouco mais ajustado. Apesar da grande campanha que faz até agora dentro da Série B do Campeonato Brasileiro, é nítido que o time do técnico Wagner Mancini precisa de algumas evoluções. E para mim as duas principais. A primeira, conseguir propor jogo com qualidade. A segunda, conseguir evitar grande parte dos contra-ataques que sofre, porque o Goiás toma contra-ataque a todo momento. E isso é uma situação bastante preocupante. Vamos lá. Goleiro Tadeu, né? Para mim o Tadeu falhou naquele gol que não valeu, mas como não valeu, né? Mas ao meu ver ele falhou, ele tomou o gol no canto dele, que é sempre uma questão do goleiro. Né? Ele não pode o canto oposto, ok, mas no canto que ele está, sempre que um goleiro toma gol, normalmente ele é cobrado. Diego Caetto não foi bem no jogo, Baldori entrou também, não foi bem no jogo. Messias uma partida razoável, perdeu muitos embates com o Nicolas. O Tite também uma partida razoável, errou muitos passes, né? Ele insistiu muito, porque o Goiás deixava para os zagueiros armar o time na reta final. Ele tentava muito aqueles passes longos, que não são passes fáceis também, mas errou bastante. William Lepo, eu sei que muita gente tem esse apreço pelo William Lepo, né? Chegam a dizer que ele está jogando muito bem na lateral esquerda do Goiás, mas eu não consigo ver esse desempenho qualificado do William Lepo, sabe? Eu vejo um jogador torto dentro de campo, com dificuldades para marcar em alguns momentos, com muitas dificuldades para apoiar. É, é uma situação que o Goiás precisa resolver urgente. Essa questão do William Lepo, ele precisa resolver urgente. E algo, por exemplo, o William Lepo, muitos passes errados no jogo. E outra coisa, né, William Lepo, como é que você vai estar em cima da linha e você vai driblar para fora, né, para o lado direito, que ele tentava driblar em alguns momentos? Não tem como, né? Duas jogadas que ele errou do mesmo jeito, em cima da linha, tentando driblar ainda para fora do campo. Matematicamente, fisicamente, não é possível. O Moraes condicionado, ele não vai ter tantas dificuldades de ganhar essa posição ali pela lateral esquerda. Marcão, muitos erros de passe também. Achei que quando a questão para o Mancini pegou que ele não tinha opções, né? Hoje ele não tinha o Gava, não tinha o Benítez, acabou lançando mão até do garoto Jean Carlos, né? Contratado, jogou um ou outro jogo do Campeonato Goiano agora que ele apareceu na Série B pela primeira vez. Mas hoje era jogo para você fazer volantes com capacidade técnica, porque eles poderiam armar o Goiás de uma maneira melhor. É o jogo que você precisa daquele volante com a melhor capacidade. O Marcão errou muitos passes, Juninho uma noite razoável para ser otimista com ele, razoável. Vitinho nada, não entregou nada, tanto que foi substituído no intervalo. O Wellington Matheus também muito apagado. Anselmo Ramon não fez um grande jogo e na oportunidade clara que teve acabou desperdiçando a chance do Goiás virar a partida. E o Pedrinho, para mim, o melhor dos atacantes do Goiás, do meio para frente, para mim foi o melhor jogador da equipe alviverde, o atacante Pedrinho. Inclusive o gol sai dele, ele levou azar, né? Naquela jogada que ele fura, para mim ele leva azar. Ele faz até o lance correto, acabou levando azar, furou. O Goiás poderia ter virado o jogo ali, mas o Pedrinho deu muito trabalho para a defesa da equipe do Criciúma. Os jogadores que entraram, a Luísio fez no jogo o que o Gonzalo não fez no jogo contra o Atlético.
Ele foi expulso? Foi, mas ele evitou o contra-ataque do Criciúma, coisa que o Gonzalo não quis fazer. Então, o Aloysio eu não vou nem condená-lo pela expulsão. O cartão amarelo achei que foi bobo, ele não precisava ter feito aquela falta, mas o segundo cartão ele jogou para o time ali. Ele matou a jogada, ele aprendeu a lição, era o que o Gonzalo Freitas deveria ter feito no jogo anterior. O outro que entrou, acho que o Kaique, não dá nem tempo de falar. O Jajá foi importante no jogo de hoje, porque ele faz o gol, depois ele cria a jogada que o Pedrinho acabou desperdiçando, e ele ainda cria a jogada também que o Anselmo Ramon desperdiçou. Ele tromba com o goleiro ali, sobra para ele. Mas os dois principais, o gol do Goiás foi dele, e os dois principais lances do Goiás criados no segundo tempo ele teve participação. Então, para mim, o Jajá entrou bem na equipe de hoje. Eu que normalmente não elogio o Jajá, hoje eu elogio. Acho que ele foi bem dentro da partida. O garoto Jean Carlos entrou, ainda finalizou uma bola ali de fora da área, mas muito tímido dentro do jogo, E o Goiás estava precisando de alguém para ser dono do jogo naquele momento. O Goiás precisava para alguém fazer para ele o que o Nicolas estava fazendo para o Criciúma. Nem falo da posição, mas da grandeza dentro do jogo, e o Jean Carlos não conseguiu ser esse jogador, tá bem? Então essas as minhas impressões nesse Goiás 1, Criciúma 1. Você, torcedor esmeraldino, claro, tem as suas também, fique à vontade para fazer o seu comentário, pode ser discordando de mim, não tem problema, mas fique à vontade para fazer o seu comentário, pois a sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no Futebol 62. Ainda não inscrito, outra vez eu te convido a se inscrever. Meu muito obrigado, um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.